Olá, bem-vindos a mais uma edição do Corporate Digital Business, esse projeto do Sindinfo, patrocinado pelo Sebrae Nacional, com apoio do governo do Reino Unido, da Associação Brasileira de Startups, da Federação das Indústrias de Minas, da Associação Comercial de Minas, da Fundação Dom Cabral e tantas organizações que convergem na perspectiva de trazer o mercado, o C-Level, formadores de opinião e gestores públicos de alta qualidade para dialogar com o segmento de tecnologia, com as empresas de TI, com o mundo das startups. E hoje a gente tem uma felicidade incrível de unir as duas principais organizações de fomento à inovação no país, que é o CNPq e a FINEP, nas pessoas do presidente Evaldo Vilela e do vice-presidente André, que tratam exatamente da perspectiva de fomento à P&D, de subsídios, o programa Inovação de Startup 4.0, FINEP Startup, que é tão bem conduzido. O André também é responsável pela transformação digital na FINEP, essa empresa pública que já incentivou mais de 1.000 empresas de software no Brasil. E aqui eu quero, sem meias palavras, convidar a cada um que se apresente e a gente ter um papo sobre a nossa convergência, sobre o lugar da inovação para um Brasil melhor. Presidente Evaldo, somos todos mineiros, né? André é de Belo Horizonte, professor Evaldo, tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, presidente da FAPEMIG, e hoje lidera essa organização incrível. Vou pedir aí que, sendo mais jovem, você abra os trabalhos conosco. Obrigado pela presença. Nós é que agradecemos, Fábio. É um prazer muito grande. Você sempre inovando, buscando alternativas para unir pessoas, congregar ideias e avançar. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você e com o André. Eu venho de uma formação em ciências agrárias, muito dedicado à ciência básica, né, ao desenvolvimento de novos conhecimentos, e tive um laboratório, inclusive, no final da década de 80, início da década de 90, financiado pela FINEP. Foi na época que a FINEP ainda financiava os laboratórios nas universidades brasileiras. Nós chegamos a comprar um equipamento de $1 milhão, um GCMS acoplado à espectrometria de massa, e que nos permitiu fazer as primeiras identificações de voláteis de plantas e de insetos que estimulam a comunicação entre flores de plantas e entre insetos para o acasalamento. Foi um trabalho muito bonito, muito interessante, que me rendeu muito e que me ensinou a trabalhar com a geração de novos conhecimentos, e que nós tínhamos uma expectativa muito grande de que esses novos conhecimentos virassem inovação, virassem realidade para o combate, por exemplo, a pragas agrícolas sem o uso de agrotóxicos. Mas isso não virava, não era muito simples, era bastante complicado, por sinal. E daí eu parti para a parte mais política do processo, criando um parque tecnológico de Viçosa, buscando mecanismos que pudessem transportar o conhecimento básico para a inovação. E daí por esse caminho, cheguei a reitor de Viçosa, né? Criei uma outra trajetória e tive um aprendizado muito grande, por curiosidade mesmo, né? De como que você transforma o conhecimento gerado nos laboratórios, na pesquisa, e isso pode gerar produtos, processos e serviços na prática. Um caminho que não era usual no Brasil, se tornou mais frequente, e que nós estamos aqui no CNPq exatamente fazendo isso, né? É um trabalho muito junto com a nossa financiadora, a FINEP, que a gente preza muito e que são irmãs, a CNPq e FINEP são instituições irmãs do mesmo ministério, e trabalhamos como se diz, com os TRLs diferentes, né? Nós muito no incentivo
ao descobrimento de novos conhecimentos, porque eles são importantes, porque os novos conhecimentos é que trazem realmente um avanço da inovação mais disruptiva, né? Não que seja a melhor inovação, mas é a inovação que mais impacta, né? E nesse trabalho, Fábio e André, a gente está... Eu vim para cá num momento difícil, né? Uma pandemia, os recursos não são hoje abundantes, mas existe uma motivação muito grande, que é exatamente a necessidade de mudar, né? A inovação ela é fruto da necessidade de mudar. E está muito claro para toda a nossa sociedade que a ciência pode ajudar muito, né? A ciência pode trazer inovações, é o momento, e nós não teremos futuro enquanto país, enquanto nação soberana, se nós não tivermos essa possibilidade de gerar uma ciência básica própria, né? Mas que não fique apenas na publicação, no paper, mas que esses achados científicos, que essas descobertas, né? Como, por exemplo, da vacina, como, por exemplo, da produtividade de uma planta, esses conhecimentos sejam transportados para o mercado, que é o que nós estamos mais aprendendo ultimamente, e pela necessidade, porque se não fizermos isso, veja você, na pandemia, a gente não tem mais, ficou claro, não produzimos mais antibióticos no Brasil, respiradores pulmonares no Brasil, quer dizer, total dependência de outros países. Não que a dependência, ela existe, é natural, e não nada demais comprar de outros países, mas nós temos que ter uma indústria de base tecnológica, que a FINEP contribui muito, mas é um trabalho que também depende de laboratórios, de pesquisas, né? Então, para fechar essa primeira fala, eu gostaria de realçar que o CNPq, desde a sua criação, né? O CNPq foi criado pela Marinha, basicamente, através do almirante Álvaro Alberto, que era representante brasileiro na ONU, naquele momento da pós-bomba atômica, né, onde a energia nuclear foi desvendada para o mundo, e ele criou o CNPq para que o CNPq cuidasse de estudar a energia nuclear, né? E a contribuição do CNPq nisso foi gigantesca. E ele vem. Então, mais recentemente, nós tivemos os PADCTs, tivemos os projetos de milênios, tivemos os PRONEX, mais recentemente, os INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que trabalham exatamente com a pesquisa básica, o conhecimento, a geração de conhecimento e a aplicação desse conhecimento em benefício da sociedade. Essa parte do transportar o conhecimento, nós estamos aprendendo muito ainda, né? Mas já temos casos, voltando à questão da vacina, né? Nós temos hoje capacidade de produzir uma vacina no Brasil, porque nós temos infraestrutura, que a FINEP contribuiu muito, nós temos pesquisadores de valor global, que estão nas nossas instituições, nas nossas universidades, financiados pelo CNPq, e nós temos a possibilidade, porque há uma necessidade, né? Eu friso muito bem isso, porque a motivação é essa, né? E acredito, Fábio, que a gente tem agora muitas oportunidades de avançar, é esse o momento, e você, como um grande incentivador desse movimento jovem, né? Junto à tecnologia e agora no Sindifor, que a gente tem uma juventude também espetacular, né? Muito focada, com uma resiliência muito grande, com uma inteligência criativa muito grande e que tem feito uma diferença, né? Eu cito aqui, só para lembrar para você, um professor jovem da medicina que passou pelas suas mãos, o Paulo Grangeiro, né? Que sai lá de Divinópolis, da Universidade Federal de São João del Rei,
em Divinópolis, da medicina, vem para o programa que você dirigiu na FIENG, e hoje é um grande empresário, né, na área de probióticos aplicados à saúde humana, aplicados, inclusive, a cosméticos, né? Então, essa juventude nossa é muito, muito, muito importante. E casar a ciência básica com o empreendedorismo jovem, com o aconselhamento dos sêniores, buscando soluções para os desafios do Brasil, é essa a nossa tarefa, né? André e eu aqui representamos uma parte dessa força que nós temos, e você, pelo outro lado, com o sindicato, que tem uma abertura muito grande para as novas tecnologias, né? Vive disso, e nós sabemos que tudo isso que nós estamos falando, daqui para frente, mais ainda, não vai sobreviver, não vai virar mercado, não vai ter importância e relevância se não tiver acoplado à inteligência artificial e todas as partes que compõem a inteligência artificial, né? Então, nessas considerações aí, depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Muito Evaldo, obrigado. é muito bacana essa sua colocação e se me permite, André, esse contexto para passar a palavra para você. No momento de exaustão fiscal, eu acho que a convergência gera eficiência, né? Então, é isso que a gente está costurando e construindo em momentos como esse com vocês. E o Evaldo, realmente, ele construiu uma história, e vale destacar isso, não só para enaltecê-lo, mas as lições aprendidas. Com muita luta, ele transformou Viçosa num celeiro de empresas de base tecnológica ali com que desenvolviam. Inclusive, temos o Sindinfo egressos que usam a tecnologia aplicada ao agro, Evaldo. E você conseguiu, enfim, criar a incubadora e vários projetos. Mas a história do Evaldo também, André, tem muito a ver com o aprendizado do desafio de conciliar uma comunidade acadêmica sedenta por recursos versus esse coeficiente ali na parte cabível daquilo que vira produto, que, como bem disse o Evaldo, não é tudo. E depois, na gestão do fomento que ele fez em Minas, encontrou barreiras de outro mundo, realmente, em relação a questões legais da aplicação do recurso de uma maneira quase que inacreditável, né? Os mecanismos de controle de gestão, para além do que devam fazer de correto, com muita dificuldade de entender o lugar da inovação. Então, quando a gente chega aqui nesse encontro FINEP, CNPq, setor privado, Sindinfo, a gente percebe que, apesar da longa estrada percorrida, para muito além do recurso, a questão de cultura, no âmbito da gestão pública, no âmbito da integração com o privado, ainda tem um caminho longo a ser percorrido, né? E pessoas como vocês que têm essa história contam muito. E aí eu acho que eu vi você, André, um pouco dessa sua história, que também nasce em Minas Gerais, na UFMG, até você estar onde está, num lugar tão estratégico, e o lugar da FINEP nessa história toda que a gente começou a contar aqui agora. Não, perfeito. Bom, eu sou formado, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, né, sou administrador e tive experiência também na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, né, na Escola de Administração Pública, na EBAP, também tive depois, posteriormente, passagem no governo do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, venho atuando já há um tempo, né, na FINEP, né, desde 2011. Então, sou um funcionário, né, de carreira da FINEP e venho com esse desafio há 2 anos, né, de trabalhar na questão da transformação digital da empresa, né. Sou diretor de administração da organização e num cenário muito diferente, né, assim, num cenário de transformação cada vez maior, assim, tanto para as empresas privadas quanto para as empresas públicas, né. A gente está vivendo esse momento de pandemia agora, né, que a gente verificou o quão preparados estávamos, né, todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas,
o quão preparados estavam para trabalhar num ambiente diferente, né, num ambiente remoto. A gente está aqui fazendo a nossa entrevista aqui de forma remota também, e todo mundo verifica que funciona bem, né, e uma surpresa, né, assim, as pesquisas demonstram que para empresas públicas e privadas, né, que funciona bem, né, a transformação digital, né, tão propalada, né, tão dita a todo momento, ficava muitas vezes num caráter um pouco abstrato, a gente sem entender tão bem, sem poder comunicar tão bem o que seria essa transformação, né, para as pessoas, e do dia para a noite essa transformação deixou de ser uma conversa abstrata para ser o dia a dia das pessoas, né? Desde o pedido de comida na hora do almoço até o seu trabalho, né, assim, no seu dia a dia, né? Então, isso ficou muito claro para todos nós, né? Trazendo um pouquinho aqui para a FINEP, né? Acho que, como disse o professor Evaldo aí, a FINEP e a CNPq somos instituições irmãs, né? Sempre no apoio mútuo, né? Sempre convergente. O nosso ministro, né, astronauta Marcos Pontes, ele sempre cita isso, essa convergência, como quão importante ela é, sobretudo num cenário de escassez de recursos, né? Se não formos convergentes nos propósitos, o recurso se perde, né? Digamos, você simplesmente espalhar o recurso que já não é grande, se você não tiver foco naquilo que é prioritário para o país, efetivamente você vai ter sérias dificuldades de fazer projetos com impacto na sociedade, que impacta no dia a dia do indivíduo, tá? Que no final das contas a ciência passa a ser importante para a sociedade quando ela enxerga que aquilo ali realmente tem um impacto direto no seu dia a dia. E esse é um propósito, né, do nosso ministério, que sempre foi colocado desde o início, né, pelo nosso ministro, para que a gente possa ter políticas de impacto na vida das pessoas, tá? A FINEP é uma instituição, né, que ela trabalha assim de forma bastante ampla, né? Então a gente tem, eu gosto de dizer que nós temos dois grandes grupos de clientes, assim, por assim dizer, né? Nós temos as instituições de ciência e tecnologia, as universidades, né, e os institutos, e nós temos, por outro lado, as empresas, né? E nós trabalhamos com 4 grandes instrumentos, né? Para os institutos e as universidades, nós trabalhamos com os convênios, né, com os recursos para infraestrutura de pesquisa, infraestrutura laboratorial, como o professor Evaldo disse, né, financiamos tanto os laboratórios como os equipamentos dos laboratórios, grandes equipamentos, né, tem o Sirius em Campinas, foi uma grande entrega aí de 2 anos, um equipamento de vanguarda, assim, né, do mais moderno do mundo na sua esfera, né, mas temos também outros, né, temos reator multipropósito, temos torres na Amazônia, enfim, existe uma série de que nós chamamos de equipamentos, infraestruturas de pesquisa apoiados pela FINEP, né, e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal fundo de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, tá? Isso é importante colocar. A FINEP é a secretaria executiva desse fundo, mas esse recurso vai para as nossas instituições de ciência e tecnologia, vai para as bolsas de pesquisas do CNPq, né? E vai para as ações da FINEP. Temos também um segundo instrumento, que são as operações de subvenção econômica, né? Que foi dito, né? Que são recursos a fundo perdido para empresas, para realização de projetos disruptivos, né? Projetos disruptivos do ponto de vista tecnológico. Esse é o principal instrumento no mundo, para incentivo à inovação tecnológica disruptiva, né? Nós temos o crédito, as operações de crédito subsidiado para inovação tecnológica também. E, por fim, nós temos as operações com fundos de investimento. Então, são recursos que a FINEP aporta em fundos de investimento para apoio a pequenas empresas de base tecnológica, que era o nome que se dava lá em 2000, e que hoje a gente chama de startup, né? Já tem uns anos aí que chamamos de startup, mas são essas empresas que esses fundos apoiam, né?
E o que eu posso falar um pouquinho, assim, né, já me adiantando um pouco dessa nova FINEP, que eu gosto de dizer, né, que é esse novo cenário, né, que o Brasil vive, né? O país, né, assim, de certa forma, nos últimos anos, né, na última década, aí, você teve um cenário de juros altos, ou teve um cenário muito diferente do que a gente encontra hoje. E o papel de instituições financeiras públicas, né, junto às empresas, ela foi muito calcada em operações de crédito com juros subsidiados. Então, assim, esse era um instrumento muito importante, né, no Brasil de 2010 até 2015, 2016. O país gastava muitos recursos equalizando juros para essas operações. Hoje é um cenário muito diferente, tá? O cenário hoje do Brasil é um cenário de juro baixo. Então, o papel da FINEP nesse cenário, eu gosto de dizer, é um papel de correção de falhas de mercado. A FINEP entra onde o mercado não entra. Onde que o mercado não entra? Ele não entra na inovação disruptiva. Ele tem dificuldade de entrar, porque o risco tecnológico é gigantesco. No mundo inteiro é assim, não é particular do Brasil. Então, para isso, a subvenção econômica é o principal instrumento. A subvenção econômica. O mercado entra com muita dificuldade na pesquisa, quase não entra, porque efetivamente é uma atividade muito risco. Por isso está o CNPq apoiando as bolsas, né? Com bolsas, com outros instrumentos. Por isso está a FINEP apoiando a infraestrutura de tecnologia, de ciência, né? Desculpa. Os laboratórios. Isso é muito importante. Então, esse direcionamento da FINEP para apoiar onde o mercado não entra, né, correção de falhas, subvenção econômica para inovação disruptiva, recursos não reembolsáveis. Essa é a prioridade da FINEP. Essa é a prioridade da FINEP há 1 ano e meio. Tá? Esse movimento não é simples, mas ele já está rendendo frutos. Né? Então, todas as operações que vêm sendo feitas agora nesse cenário que a gente está vendo, esse caótico no mundo, né, detonado em função dessa pandemia, ela só se resolve com ciência. A gente resolve no curto prazo com saúde, tá? Tratamento, tá? Mas se a gente não tiver uma ciência capaz de fazer medicamentos, né, capaz de fazer respiradores, como disse o professor Evaldo, a gente não vai resolver. A gente não vai resolver no médio prazo, né? Eu falo que é uma grande oportunidade para o país, tá? E para a ciência brasileira. Nós lançamos, né, a FINEP, né, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós lançamos uma chamada pública agora para a transformação dos laboratórios, nós subir o grau de capacidade dele e de trabalhar com risco, né? O professor Evaldo pode até me complementar aqui, porque vai entrar um pouquinho numa seara técnica ali que eu tenho, eventualmente, eu chego a dizer, assim, é perigoso o que eu falo aqui, né? Porque você pode ser corrigido ao vivo, mas você vai subir o nível de segurança dos nossos laboratórios, né? De NB2 para NB3. Isso quer dizer o quê? Isso não quer dizer para tratamento dessa pandemia. É dessa pandemia também. Mas é um legado gigantesco para a infraestrutura laboratorial brasileira, para os cenários vindouros, que a gente não sabe ainda o que vem. Essa é uma pandemia que teve, podemos ter outras. Enfrentamos lá atrás a questão do Zika, né? O Brasil enfrentou, a ciência brasileira foi capaz de dar uma resposta muito positiva sobre o Zika vírus, né? Porque nós temos profissionais capacitados, tá? E a gente precisa ter uma infraestrutura laboratorial condizente com essa capacitação dos nossos funcionários, tá? Dos nossos pesquisadores, né? Então, e cientistas. Então, esse é um ponto muito importante que eu gostaria de falar dessa nova diretriz estratégica da FINEP frente a esse novo cenário, que é um cenário muito diferente, esse cenário de 2 anos para cá. É um cenário de juro baixo, onde a gente pode focar o recurso onde efetivamente existe a necessidade, onde o setor privado não vai entrar.
Então, esse é o ponto que eu queria colocar, e reforçando muito, né, que as agências, o CNPq, a FINEP, coordenados aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, vem tendo uma ação muito convergente, e só com essa convergência que a gente consegue atacar os grandes problemas. E num cenário de escassez de recursos, essa convergência, como disse o Fábio, aí, é mais necessária ainda. Tá? Fico um pouco por aqui também. André, eu vou pedir para a gente puxar assim na sequência dois temas muito relevantes, começando primeiro por essa questão de startups, né? As startups no senso comum do imaginário popular, aliás, as pessoas nem têm o conceito, mas muitas vezes passa por ver um menino de bermuda desenvolvendo um aplicativo e que, de repente, por estalo, tem sucesso. E é muito importante destacar que nós estamos falando de outras coisas aqui. A gente está falando, o professor Evaldo e eu desenvolvemos um projeto chamado Acelera Mestrado e Doutorado, ao tempo que estávamos juntos aqui em Belo Horizonte, e ele mencionou um dos projetos ali com probióticos, que tem uma gama de uma cadeia de valor incrível. E a FINEP também, quando ela pega uma empresa nascente que muitas vezes não se define como startup, mas tem essa concepção de uma empresa com potencial de crescimento, e a gente falar sobre o papel do fomento, né? Porque se a gente não tem aqui uma base dessa pirâmide nutrida, que vai desde um programa de aceleração, como o professor Evaldo foi responsável aqui em Minas e outros tantos que tem pelo Brasil, até uma perspectiva de uma scale-up com a Endeavor, mas tudo isso passando pelos mecanismos de fomento que você bem mencionou, a gente... o empreendedorismo não é uma coisa ainda tão enraizada na cultura brasileira no nível que nós gostaríamos. Então, eu te pediria para abrir, ou fazer o caminho inverso aqui, falando do FINEP Startup, e a gente entrar, então, com o Evaldo, compartilhando essa visão dele sobre as startups ali intensas em conhecimento científico. Tá, eu me permita aqui, tá, Fábio, só fazer uma breve introdução antes de eu falar do FINEP Startup. A FINEP apoia, como eu disse, desde 2000, ela passou... Em 2000, ela começa a operar com fundos de investimento em capital de risco para pequenas empresas de base tecnológica, né? Capital semente, né? Venture capital, naquele momento, tá? E a gente começa nesse período lá atrás, né? Há 20 anos, e aí tivemos uma larga experiência com esse público, desde lá de trás. Nem se falava em startup ainda, esse termo, né, não era utilizado de forma tão ampla quanto hoje, né. E aí a gente vem caminhando de lá para cá, durante esse período a indústria, né, de fundos de investimento em capital de risco cresceu bastante. Nós praticamente não tínhamos fundos, né, de capital semente, né, investidores anjo em startup era uma coisa inexistente, né, em 2000. E aí isso começa a crescer, e hoje a gente tem um ecossistema desse tipo de financiamento muito mais maduro do que nós tínhamos lá atrás. Em 2015, né, 16, me desculpa, o que a FINEP verifica é o seguinte, né, assim, e aí os dados mostram, né, você avançou bastante com instrumentos, com os investidores anjos, né, que vão pegar aquela startup nascente, né, que é como a gente estava falando, são duas pessoas que se juntam com uma ideia, né, você tem uma startup desse jeito, até startups que já cresceram bastante, né, que vão virando unicórnios, né, startups de mais de $1 bilhão, enfim, de $1 milhão. Então, enfim, são estágios diferentes, né. Então, a FINEP, ela foi criando instrumentos, né, dada essa experiência que ela teve com os fundos de investimento, para essas diversas tipos de startup, tá? Estágios de maturidade das startups. Então, hoje nós temos alguns instrumentos para apoiar startups nos seus diversos estágios. Para o estágio inicial, que é aquela que está começando, né, são os alunos, né, da nossa pós-graduação, da nossa graduação, que tem uma ideia, querem lançar um produto, nós temos um programa que, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que ele é feito junto com os estados, né, com as fundações de amparo à pesquisa, que é o programa Centelha.
Esse programa Centelha são rodadas periódicas por estado, nas quais são concedidos recursos não reembolsáveis para essas pequenas startups. O valor vai até R$70 mil, são para pequenos, para que estão começando, tá? A startup cresce um pouco, né? Já começa até a caminhar um pouquinho com as próprias pernas, ter a sua primeira receita, né? Nós temos um segundo instrumento também feito junto com os estados, que é o Tecnova, que aí já são recursos até da ordem de R$360 mil para essas startups. Então, são lançadas rodadas, né, seleções públicas, onde as empresas se candidatam, as startups se candidatam e recebem esses recursos. É o nosso segundo programa, o Tecnova. E o terceiro programa, esse sim, é o FINEP Startup, que você comentou, que ele é um programa diferente. Ele busca pegar as startups que já têm receita até 3 anos, já tem uma receita e precisam passar pelo Vale da Morte, né, o famoso, fazer escalar a sua produção, né, sair daquele período onde ela ainda está fazendo seus testes, colocando o produto no mercado para ganhar escala, né. Esse programa a concepção dele é muito interessante, porque ele foi plenamente estudado por profissionais que viviam o ecossistema e verificavam que você não tinha fundos, você tinha um número muito reduzido de fundos de investimento que conseguiam captar a startup nesse estágio. Você tinha fundos já de venture capital, que já pegavam startup um pouco mais avançada, que já estava tendo receita, né? Enfim, já estava andando com suas próprias pernas, e você tinha uma série de outros instrumentos e fundos pegando as pequenas. Mas esse meio do caminho você não tinha. Então, a FINEP concebeu esse programa. Ele é um programa no qual a gente aporta até R$1 milhão por startup. São rodadas semestrais que nós fazemos. Já estamos na 4ª rodada, né? Na 5ª, me desculpe. Fechamos a 4ª agora, né? Então, são rodadas semestrais que nós fazemos com seleções de empresas e aportamos até R$1 milhão para essas empresas. Esse entra como como opções de compra futuras da FINEP, de pedaços, uma pequena parte dessa startup, se ela vier a vingar, com a perspectiva de vendermos e reaplicarmos os recursos. Então, a intenção é que a gente tenha opção de compra de um pedaço pequeno da startup para que ela possa ser vendida e reapliquemos os recursos alvos de rendimento, digamos, da valorização da startup. Nós já tivemos 4 rodadas. No mês passado, nós fizemos a primeira, eu vou chamar de recuperação desses recursos, tá? A startup deu certo, ela foi vendida por uma grande empresa brasileira que tem interesse em desenvolvê-la ainda mais, e esse recurso vai ser reaplicado em novas startups. Então, é um programa muito interessante, com esse foco, e complementa os outros 2, né, que nós já tínhamos, que é o programa Centelha e o programa Tecnova. Então, hoje temos 3 programas focados em startups, em cada em um estágio diferente, né? E aí, posteriormente, espera-se que a empresa consiga efetivamente alçar novos voos. E, além disso, nós temos as nossas rodadas de subvenção econômica, que pegam desde as empresas médias, grandes, eventualmente, até pequenas empresas também. Esses são programas com foco mais na inovação tecnológica do que propriamente no porte. Mas temos também linhas direcionadas de subvenção econômica em todos os editais para pequenas empresas, que, obviamente, são as startups brasileiras. Pegar esse viés, professor Evaldo, para falar aí, compartilhar a sua visão, talvez algum caso de sucesso que você conheça também, mas pegar essa fala do Andrei e a gente colocar num contexto do Brasil dos próximos 5 anos, aí, o que a gente precisa fazer para dar força a projetos bons e dar passos ainda maiores. O passo maior que nós temos que dar, ele já está a caminho, pelo que eu conheço aqui
encontrei aqui em Brasília agora, que é o Plano Nacional de Inovação. Então, pela primeira vez, está se trabalhando para que se aprove um Plano Nacional de Inovação, que foi agora trazido à tona pelo CGE, a pedido do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o ministro astronauta Marcos Pontes, e esse projeto, esse plano, ele traz um componente muito importante, que é a formação definitiva de uma cadeia no Brasil, que vai desde a geração de conhecimento nas universidades, institutos de pesquisa, Embrapa, e o encaminhamento, como o André mostrou, né, de que esse conhecimento, nessa cadeia, ele possa ser empreendido, né? E nesse empreendimento você tem já uma estrutura que hoje está crescendo ainda mais, com juros baixos, isso é mais possível, né? Porque o dinheiro era muito caro no Brasil e a gente precisa de dinheiro para que essa cadeia, né, possa funcionar. Então, eu acredito, Fábio, que é uma questão de amadurecimento, né? Do ponto de vista da tecnologia, nós tivemos um período muito próspero no Brasil, nesse século, para amadurecimento da nossa capacidade de gerar conhecimento, gerar tecnologia. A nossa pós-graduação, ela foi muito bem assistida nesses últimos 20 anos, poderia ter sido mais, é claro, mas, de uma certa maneira, apesar da falta de fluxo de dinheiro, ela foi assistida. E hoje nós temos a possibilidade e a necessidade, e essa necessidade é sentida pelo pesquisador, para que ele possa ter mais recurso, aquilo que ele faz tem que ter mais relevância, né? E isso, então, a partir desse projeto, né, desse plano de desenvolvimento da inovação no Brasil, que vem da péssima posição que o Brasil ocupa no ranking mundial da inovação, apesar de desenvolver uma ciência que fica aí em 14º, 13º lugar no ranking mundial, a inovação não tem progredido. Então, esse plano, que agora começa a sair da forma, ele vai trazer esses componentes, inclusive com possibilidades de investimento internacional, porque, na medida que nós integramos a nossa pesquisa ao plano internacional, passamos a trabalhar localmente, mas com desafios globais, nós temos a possibilidade de ter redes de pesquisa, rede de colaboração com recursos internacionais. Isso é um trabalho que o CNPq começa a desenvolver agora, ajudando os pesquisadores, os grupos de pesquisa, os grupos de excelência que nós temos, baseado muito nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs, para que eles, no caso da vacina agora, dos medicamentos, isso ficou muito claro. Nós temos grupos hoje formados em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, conectados com a Itália, com a Espanha, principalmente com esses dois países, um pouco com a Inglaterra também, trabalhando em temas da saúde, principalmente essa questão do contágio, né, que agora passa a ser muito forte na nossa cultura mundial, para desenvolvimento de inovações. E aí, essa cadeia passa necessariamente pelo estímulo ao empreendedorismo dos jovens universitários que estão trabalhando com novas tecnologias no mestrado e no doutorado. Há um programa que nós começamos na FAPEMIG, que agora eu espero que ele continue, que é exatamente de trabalhar a possibilidade do estudante de mestrado, doutorado, inicialmente, ele enxergar aquilo que ele está fazendo em relação ao mercado. Essa leitura do mercado, quando eu falo mercado, eu falo das necessidades do nosso país se desenvolver. Isso não era uma prática muito comum nas universidades, né? E agora se torna.
é fundamental para o aluno ganhar uma bolsa, está cada dia mais fundamental, ele ganhar uma bolsa, ele ganhar relevância, ele ganhar possibilidade de empreender. E é interessante como o brasileiro é empreendedor. O problema é que a pós-graduação, até agora, no seu afã de se consolidar como centro de pesquisa, barrou muito esse aspecto empreendedor do nosso aluno, porque ele tem que ficar estudando, ele tem que fazer a tese e não pode perder tempo com outras coisas, né? Isso está mudando, porque a própria pós-graduação ela começa a deixar agora de distribuir conteúdo para os alunos. O conteúdo está na internet. Precisa exatamente fazer com que o aluno entenda o que ele está fazendo, e isso é possível, não que estivesse errado no passado, é uma questão de maturidade que se alcança, para que esse aluno preste mais atenção nas necessidades do país e se insira nela, na alternativa de buscar soluções. O resultado da pesquisa hoje passa a ser muito mais importante, a ponto de que até R$100 mil, se você confere no CNPq R$100 mil para um pensador, se ele entregar o que ele prometeu, as contas não precisam ser vistas. Inverteu. Antigamente, você não queria saber o resultado. O resultado via a forma de um relatório, que muita gente nem tinha acesso, né? Era mais as contas, onde você gastou, você usou a 866, como é que não é. Até R$100 mil, já não precisa fazer isso mais. Basta o que o pensador está entregando. Agora, duas questões são fundamentais nisso. A necessidade que o aluno tem hoje de emprego, os concursos desapareceram, então ele tem que prestar atenção que a tese dele tem que ter algo que possa ele depois continuar. Isso não era verdade antes, né? Então, isso também, né? E a própria pós-graduação, que está buscando se inserir com mais relevância internacional, porque globalizou-se realmente a pesquisa mundial, né? Então, são fatores que eu acho que daqui para frente, e eu estou colocando muita ênfase nesse plano, porque eu cheguei aqui em Brasília, já fui envolvido com o Plano Nacional de Inovação, que é um passo muito importante e que tem todos os componentes. Para eles funcionarem, é claro, depende de incentivo, né? Esses incentivos deverão estar restritos agora nos próximos anos, em função da economia, mas, por outro lado, há incentivo para que a gente se desenvolva. E eu acredito muito nesse trabalho da pós-graduação como uma alavanca, porque na pós-graduação você encontra aquele jovem estudante com muita habilidade neural, com muita proximidade das ferramentas digitais, que o pensador mais antigo não tem. Mas ele tem a experiência, ele tem a vivência do mercado, muitas vezes, ele dá consultoria, ele sabe. Então, essa combinação do mais antigo com o mais novo na pós-graduação, eu acredito que vai ser fator preponderante para se dar bolsas daqui a pouco. Não atualmente, mas daqui a pouco será um fator importante a formação de redes com pessoas diferentes em diferentes estágios do desenvolvimento. Ou seja, aquilo que a gente tanto fala na biologia e nos meios, na questão do meio ambiente, de que é muito importante a diversidade, né? A biodiversidade, mas é um negócio muito longe ainda da gente. A gente gosta de ver a biodiversidade da natureza, acha que é importante, mas muitas vezes no nosso trabalho nós queremos gente uniformes, iguaizinhas, né? Que pensa do mesmo jeito, que não pensa diferente. Isso está mudando. Nós temos que pensar diferente, nós precisamos ter redes de pesquisa. E aqui eu gostaria de enfatizar também um pilar que nós estamos criando agora no CNPq, que é, aos poucos, né, criar a tradição de a pesquisa ser baseada num problema e não simplesmente na cabeça do orientador ou num aspecto desse, mas num problema. Por quê?
porque aí você acaba um pouco com esse negócio de área de conhecimento. Né? A área de conhecimento é muito importante na disciplina dentro da universidade, mas fora ela não é importante. Né? Você não pode ficar pensando que a matemática fora da universidade é importante. Não. É importante a matemática aliada, por exemplo, a ciências sociais, Big Data, coisas assim. Né? Então, o que deve chegar para o CNPq em 2022, por exemplo, são projetos que vão trabalhar tecnologia e trabalhar os efeitos da tecnologia. Você pega a inteligência artificial, por exemplo, né, que vai ter um impacto gigantesco no mundo todo, inclusive no Brasil, e que vai modificar as relações entre as pessoas. E essas relações entre as pessoas devem piorar, porque nós estamos assistindo que as tecnologias trazem muitas novidades e disrupções no relacionamento interpessoal. Aí entram as ciências sociais e as humanidades, que passam a ter um papel fundamental. Não sei se estão tão preparadas para esse desafio, mas esse preparo virá, certamente, porque você precisa, hoje, ter engenheiros digitais e não para ter um carro digital, né? Mas você precisa de filósofos para saber que quando esse carro digital, sem motorista, atropela alguém, de quem é a culpa. Então, você tem questões éticas que precisam ser trabalhadas pela filosofia. Evaldo, se você me permite, nesse contexto, você pegar o viés cognitivo e os algoritmos que induzem a você receber mais daquilo que você gosta. Então, se você clica na notícia do Trump, você é inundado com a visão sobre o Trump. Da Hillary, você é inundado, e, enfim, qualquer país com as suas polaridades, e a ciência social acopla na tecnologia, e eu estou pegando a sua fala, para fazer uma interpretação de como podemos ser uma sociedade melhor e não apenas a lógica comercial, né? Então, isso que você está falando, e essa perspectiva do problema, ela é, em tese, a essência da ciência, que resolveu um problema que foi perdida nos aparatos de replicação produtivos ali de conteúdo mais acadêmico até, enfim, do que científico no sentido dessa resolutividade, né? Muito interessante essa abordagem. Eu tenho uma pergunta muito rápida, que é a perspectiva de consecução de marco zero desse plano. Queria que você respondesse, mas pegando a sua fala ainda, Evaldo, e depois que você falar do tempo do plano, quero fazer uma pergunta para o André, trazer também o viés da competitividade, né? A gente vê o Ministério da Economia, a despeito de ser aquela chave do cofre de 2 toneladas da Casa da Fazenda ali que não se abre fácil, esse é o seu papel histórico, mas ele hoje pensa a competitividade. Então, quando você fala de um plano que contempla eixos estratégicos, a FINEP tem uma vasta experiência também na perspectiva setorial, assim como o CNPq. A gente realmente tem uma visão do mundo que não é caótica, ou do Brasil, né? Ciência baseada em problema, análise de cadeia de valor, eixos que multiplicam criação de valor e PIB. Então, integração de ciências sociais com tecnologia, eu acho que essa síntese e os insights que vocês trouxeram apontam para o seguinte: chegamos no fundo do poço, ou quase, ok, mas ainda não tamparam o poço. A gente sabe que tem uma luz ali e uma corda que está um pouco alta para a gente alcançar, mas que nos dá um ânimo e, sobretudo, como empreendedores, de acreditar, porque nós temos que acreditar, né? Nós não temos alternativa, senão acreditar. Muito bacana, Evaldo. Dá essa perspectiva do tempo do plano, no que você puder falar, e respeitando o tempo de vocês aí, passar para o André também, para ele fazer essa visão final, enfim, do futuro. Quando eu estava na FAPEMIG, eu fui consultado sobre esse plano e fui muito crítico no sentido de que a gente precisa de planos que sejam centrais, né? Que sejam absorvidos principalmente pelo parlamento. Eu acredito muito na evolução do parlamento brasileiro.
acho absolutamente fundamental que as coisas transitem por lá, sejam aprovadas lá, né? E esse trabalho de 1 ano e meio já sendo feito pelo CGE, que é o nosso Centro de Estudos Estratégicos, ele está na primeira versão, que foi entregue a nós, que participamos dele. Está sendo discutido agora junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A FINEP já tá tendo acesso à diretoria da FINEP. Ele vai daqui a pouco para a rua. Mas eu, particularmente, estando aqui no CNPq, o meu esforço vai ser para que ele seja levado ao Parlamento brasileiro, para que ele vire uma lei, para que ele vire algo mais substancial e não fique apenas no... Porque está muito bem feito, contempla muito bem esse conceito de cadeia, com seus diversos elementos e com financiamento, porque essas coisas não se faz sem dinheiro, né? Ciência não faz mágica, né? E a inovação sem incentivo ela não acontece. A FINEP está aí para fazer isso e tem agora a perspectiva, né, de ter esse plano com o FNDCT liberado. Se o FNDCT for liberado para mover a ciência, tecnologia e inovação no Brasil, nós daremos passos muito rápidos, eu não tenho dúvida disso, né? E nós estamos nesse trabalho, já passamos pelo Senado Nacional, o FNDCT passou, agora vai à Câmara dos Deputados, deve passar também a liberação. Inicialmente são 7 bilhões de reais que estão para ser liberados, né? Mas tem muito mais dinheiro para ser liberado. E eu acredito que um marco zero desse projeto é exatamente a hora que ganhar uma aceitação dentro dos governos. Porque sem o apoio dos governos, a gente sabe que a inovação, em lugar nenhum do mundo, ela prosperou, porque ela é fundamental, pelo que o André falou, dos riscos, né? E do envolvimento. Todo país que teve avanço em inovação, o centro do governo dirigiu, se empolgou, incentivou, teve priorização. Uma coisa só para terminar, que eu acho que nós temos que entender muito bem, é essa coisa da priorização. O brasileiro é muito ruim para priorizar. Ele sempre tem dificuldade, né? Ele vai incomodar alguém, então ele prefere não fazer a priorização. Mas sem priorização, e esse plano de inovação, nacional de inovação, ele pede por priorização. E a gente precisa, sabe, Fábio, fazer um trabalho muito grande para que o brasileiro, principalmente aquele nas universidades, entenda que priorização é de temas, é de foco em progresso, né? Quando aqui no CNPq a gente fala em priorização, a pessoa logo já vem dizer: então agora é só agronomia, porque o cara é da agronomia, então o foco agora é agronomia, a priorização é agronomia, as ciências agrárias, as ciências sociais não vai ter vez, né? Quer dizer, é um discurso assim, muito que não contribui para nada, porque a priorização não é isso. Todas as áreas do conhecimento têm que ser envolvidas, né? Nós temos que pensar em priorizar, escolher aquilo que a gente vai desenvolver, aquilo que a gente é bom, né? E que os outros têm pouco. Não é assim que se define o que é estratégico, o que é prioridade, né? Isso não é difícil. O difícil não é priorizar, não é anunciar as priorizações, é segui-las, né? Eu espero que a gente tenha cabeça para vencer essa etapa e, muito rapidamente, termos um plano de inovação nesse país que vai passar, inclusive, por outro fator, que é a educação, que parece agora, né, a própria sinalização do FUDEP na Câmara dos Deputados foi sensacional. Aliás, o Congresso Nacional, né? Se apontou agora que nós vamos ter mais dinheiro para a educação, e inclusive educação básica. Então, se a gente aliar uma melhor educação, um foco maior em prioridades, com esse Plano Nacional de Inovação, eu acho que nós vamos muito longe, porque gente para fazer bem feito nós temos. E pessoas como você aí num lugar tão altivo como a presidência do CNPq,
na perspectiva da sua experiência vivida dos problemas, do requinte do pensamento intelectual que você tem para a política pública, eu acho que a gente vai dar um salto, conta com o setor privado junto com você, Evaldo. Obrigado. André, compartilha com a gente aí, nós estamos chegando aqui no nosso momento final, essa sua mensagem em relação também ao Next Step, aonde devemos chegar, porque é muito importante enfim, como começamos a falar dessa convergência em relação ao futuro próximo, né? Tem gente que gosta de falar de 2050 e tal, mas eu acho que a gente tem algumas coisinhas mais urgentes, assim, sem perder de vista o longo prazo. Tá, eu vou me ater a 2 pontos, tá? Que até o professor Evaldo comentou aqui, tá? Vou falar um pouquinho da competitividade e da priorização, tá? A questão da competitividade é fundamental para o país, né? Competitividade e inovação tecnológica e a ciência, né? Que caminham lado a lado. Brasil, aí o professor comentou, somos 66º, né, em inovação tecnológica, né, no ranking global de inovação. Somos ali o 13º, eventualmente o 11º, 12º em ciência, né, em artigos publicados, né, então somos uma posição muito boa para o país. E somos o 70º, né, em competitividade, 72º, né, em competitividade. Então, em competitividade, a gente não está bem, né. Quando a gente trabalha um pouquinho mais detalhadamente sobre o ranking de inovação, no qual nós somos o 66º, a gente verifica que o ranking é composto por alguns pilares, né? Você tem 3 pilares que eu falo que é a parte de infraestrutura, de ambiente de negócio. 3 dos pilares dos insumos, né? Dentro são 7, tá? 7 sendo 5 inputs e 2 de outputs. Dos 5, né, que são os insumos, né, 3 são de infraestrutura. Infraestrutura, assim, sendo que um é de infraestrutura mesmo, né, infraestrutura, cabeamento de rede, 5G, infraestrutura de estradas, rodovias, ferrovias, isso faz parte, tá, do ranking de inovação. Temos outros 2, um que é falar de ambiente de negócios, né, desregulamentação, facilidade, menos burocracia, né. Isso é uma questão que o Ministério da Economia vem atuando de forma muito emblemática, né? Assim, é um ponto muito nevrálgico e que vem sendo atacado muito fortemente pelo Ministério da Economia. Agora, para que isso possa, digamos assim, eu gosto de dizer que esses 3 pilares é como se fosse, vamos desobstruir as artérias do país, né? Desobstruir as artérias. Mas se você desobstruir as artérias e não tem sangue para andar, para rodar ali dentro, não funciona. E aí que entra a inovação e o conhecimento, né? A inovação, né, tecnológica com os instrumentos para fomentando o risco, o conhecimento com a pesquisa básica, né, com a ciência muito fortemente, e tendo infraestrutura, por um lado, né, ambiente de negócios que funciona, é fácil você abrir uma empresa, você fechar uma empresa, é fácil também. Você tem a infraestrutura do país, um 5G funcionando, e com isso. E, por outro lado, você tendo o capital de risco, o Estado entrando onde o mercado não entra, a pesquisa sendo fomentada, a ciência básica sendo fomentada, você vai ter, no futuro, assim que todos os países tiveram, a inovação tecnológica e uma ciência robusta. Tá? Então, é assim que eu enxergo o caminho que a gente vem trilhando. E para que isso possa acontecer, então agora eu vou afastar um pouquinho a questão de infraestrutura, a questão de ambiente de negócio, que não vai ser o foco aqui. Vamos falar aqui da inovação e do conhecimento e da ciência. Como foi dito pelo professor, os recursos do FNDCT, né, esse descontingenciamento, são fundamentais. Tá? E com esses recursos é possível fazer a priorização que foi colocado, né? Aquela questão, prioridade, acho que essa crise, né, que nós vivemos serviu, um grande legado dela foi conseguir direcionar para que a gente tenha prioridade. A gente viu no jornal, né, assim, não estou querendo dizer que, como foi dito pelo professor, não é que o recurso vai ser só para a saúde. Não, a gente viu grupos de pesquisa de ciências sociais
inclusive em Minas Gerais, né, dentro da UFMG, pesquisando os impactos de toda digamos, dessas pessoas que estão à margem do sistema digital brasileiro, né, em função da pandemia. Então, a gente está falando de ciências sociais aplicado a um problema de saúde pública. Mas a questão fundamental não é se é saúde ou se é ciências sociais. O problema é a pandemia, que impacta diversos aspectos. Então, eu acho que a gente sai um pouquinho... Essa abordagem baseada em problemas que o professor Evaldo colocou, ela acaba com esse dilema, se a gente tem que financiar isso aqui. A gente tem que resolver os problemas do país. A gente tem que resolver os problemas da sociedade. Isso você vai precisar de filosofia para resolver, mas o problema, né, tem que ser direcionado pelo problema. Você vai precisar da saúde aplicada, da biologia, você vai precisar da indústria 4.0, software, né? A indústria 4.0 é um problemaço que o mundo inteiro está correndo atrás, e sem software a gente não resolve. A gente não resolve, né? Agricultura 4.0, né? A gente está com... Nós fizemos, a FINEP fez um edital agora de 4.0, indústria 4.0, agricultura 4.0, fintechs, foram mais de 2.000 propostas recebidas. O Brasil tem, e é de tudo que tem empresa grande e empresa pequena, tá? E as empresas pequenas, sabe, assim, os alunos da nossa pós-graduação, vendo que o país investe no fortalecimento desse ambiente de empreendedorismo, de certa forma, impulsiona as pessoas a terem esse comportamento empreendedor que o professor Evaldo estava falando, para que a gente não fique focado único exclusivamente na pesquisa, mas também no empreendedorismo, né? Acho que uma das grandes vitórias desse programa Centelha é poder acenar para os alunos que, olha, tem um caminho aqui, um caminho empresarial de aplicação de todo esse conhecimento que é gigantesco, oriundo das nossas universidades, que são de ponta, né? Então, acho que eu gostaria de falar só desses dois temas também, para a gente não se alongar demais, mas acho que foi muito proveitosa aí, tá? Eu gostaria de colocar só esses dois pontos, a questão realmente da competitividade e da priorização, reforçando as palavras do professor Evaldo, presidente do nosso CNPq. Muito bacana. Eu me sinto muito gratificado, assim, pelo tempo caro e raro de vocês e a contribuição que vocês deram. Eu acho que a gente evoluiu, assim, numa visão de futuro. Dá muita satisfação de ter pessoas, viu, André, como você e o professor Evaldo, que em lugares diferentes falaram as mesmas coisas em relação ao que a gente precisa, que é o Brasil. Eu estive conversando com duas multinacionais de tecnologia essa semana, ontem, e interessante que as duas mencionaram, André e Evaldo, casos de 2 alunos que entraram no doutorado com a perspectiva de empregabilidade, não mais naquele viés ali de se tornar um professor sem demérito a esse sonho, mas, pelo contrário, para virar a chave para o mercado. Então, que era uma coisa que a gente não se falava antes, não é? Pegando o gancho da fala do Evaldo. Então, como disse um grande pensador que participou desse projeto, o Walter Longo, assim, ele citou 100 casos onde se imaginou que o mundo ia acabar, né? Que doenças, desde a gripe espanhola até a AIDS, a bomba atômica, o mundo vai acabar. É aquela visão... Já revelando aqui a nossa idade, Mad Max, né? É aquele mundo ali, já que a gente olha, e ele falou, olha, esquece isso, porque o mundo não vai acabar, a solução vai chegar, ela vai chegar. E aí a energia muda, e as outras gerações que não viveram isso têm outras conversas, enfim, eu saio muito otimista aqui desse papo com vocês, porque a gente vê que o Brasil está num rumo muito legal no campo da inovação, especialmente, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, Evaldo, muito obrigado pelo tempo aí, André. Acho que o André teve Eu estou aqui, acho que foi um problema com a câmera, Fábio, peço desculpas. Não, mas estou aqui online. Se o seu espírito está aí ainda aqui no caminho mediúnico, a gente está em sintonia. Obrigado, Evaldo. Muito obrigado. Obrigado, André.
Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Vamos fazer projetos incríveis. Pela oportunidade, agradeço. Agradece ao comandante Barroso aí por nós também, viu, André? Agradecerei. Tá bem, um abraço. Tchau, tudo de bom para você. Um abraço, professor, um abraço, Fábio. Até mais. Até.